Eu tenho certeza que esse aqui vai ser um vídeo muito polêmico. Já passou pela sua cabeça que o Flash Reverso tinha outra coloração de raios antes de ter a coloração avermelhada? Se você já teve essa dúvida alguma vez na vida, então é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Como eu sei que vocês estão muito ansiosos por esse tipo de conteúdo, então sem mais enrolações, vamos pro vídeo? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão na Terra 22, conhecida como Legado Flash. Caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Léo e eu faço vídeos explicando algumas dúvidas, teorias, entre outras coisas da série do Flash. Caso você tenha interesse em mais tipos de vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso daí ajuda muito a gente a continuar com esse tipo de conteúdo. E se você gostar do vídeo, por favor, não esqueça o seu like, que isso ajuda muito mesmo no desempenho do canal. Vale a pena lembrar que nossos vídeos não são monetizados, ou seja, nós não ganhamos absolutamente nenhum centavo com esse tipo de conteúdo. Como assim o Flash Reverso teve outra cor de raio sem ser a avermelhada? Até porque para todo mundo ele usa a Speed Force negativa, que tem como coloração os raios vermelhos. Ou seja, um velocista negativo usa a cor avermelhada em seus raios, é o que define ele. Mas e antes dele ser um velocista negativo? Nós realmente não temos nenhum ponto fixo na história que explique desde o início até o fim como é que ele ganhou seus poderes, como é que ele aprendeu a usar, como foi o relacionamento dele com o Flash do futuro, como eles se conheceram. Antes de eu contar pra vocês qual era a coloração do raio dele antes de ser vermelha, é importante ressaltar que cada velocista que possui uma coloração diferente tem uma razão específica para ter essa coloração. Eu já fiz um vídeo aqui no canal um tempo atrás explicando essa diferença de coloração no raio dos velocistas, então se você ainda não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, assiste lá que é muito importante. Por que é importante você assistir esse vídeo? Porque eu não vou explicar todas essas situações aqui, eu apenas vou ressaltar alguns exemplos. Se eu falo pra vocês então que a coloração vermelha não foi a primeira cor dos raios do Flash Reverso, vocês automaticamente pensam na mesma coloração que o Flash usa, por exemplo. Então o Bartown, antes de ter raios vermelhos, ele tinha raios laranjas na série, que nem o Flash. Mas na realidade não. Se você presta muita atenção nos vídeos que eu faço aqui no canal e na história da série, você sabe que não era essa a coloração dos raios dele. Além de vocês saberem por que cada coloração tem um jeito específico de ser adquirida, é importante vocês saberem também as situações, ou melhor, exceções, que permitem um velocista mudar a sua coloração de raios. Nós já vimos esse tipo de situação acontecer na série pelo menos 4 vezes. A primeira delas foi a Trajetória, que teve seus raios mudados de amarelos para azuis. O segundo foi o Hunter Zolomon, no caso o Zoom, que teve seus raios alterados de laranjas para azuis. O terceiro caso foi com a Nora West Allen na 5ª temporada, quando a sua coloração de raios de amarelas e rojos alteraram para vermelhas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. E o quarto caso que nós tivemos na série foi nessa 6ª temporada, quando o Barry Allen usou velocidade 9 para tentar aumentar a sua velocidade, já que a força de aceleração estava morta, e os raios dele alteraram por alguns segundos de laranjas para azuis. O caso dele foi o mais rápido de todos, foi por apenas alguns segundos, depois a coloração voltou a ser laranja novamente. É importante vocês saberem que 3 desses 4 exemplos que eu acabei de dar para vocês foram por conta da mesma causa, foi o uso excessivo do velocidade 10. Ou seja, se um velocista usa essa droga da velocidade, não importa qual seja a coloração dos raios dele, vão ser alteradas para azuis. Evidentemente, se ele tiver uma conexão com a força de aceleração normal. Nós não tivemos uma situação em que um velocista negativo, como por exemplo o Flash Reverso, usou a velocidade 10 para ficar mais rápido. Por isso, nós não podemos afirmar que os raios do Flash Reverso seriam alterados de vermelhos para azuis. Na minha opinião pessoal, eu tenho quase certeza que não, porque a força de aceleração negativa tem apenas uma coloração de raios que é avermelhada. E quando a força de aceleração muda os raios de um velocista para a cor azul, ela tá dando a entender que esse velocista tá burlando as regras. Ou seja, o velocista está mexendo com a conexão que ele tem diretamente com ela. E como resultado causa degeneração celular e os raios ficam azuis. Qual foi o único caso que nós tivemos até hoje em que a velocista não usou a droga da velocidade e teve a coloração de seus raios alteradas? A Nora West Allen na 5ª temporada. Quando a Nora pediu ajuda do Flash Reverso para poder viajar no tempo, para poder ver o Flash novamente, sem ser detectado pelo Flash ou por qualquer outro velocista. E o Flash Reverso então ensinou a ela uma maneira de se conectar com a Speed Force negativa para que nenhum outro velocista que tivesse acesso à Speed Force normal, vocês vão perceber que ao longo do vídeo eu vou falar ou Speed Force ou força de aceleração, mas relevem, tá bom? Para que ela pudesse voltar no tempo e encontrar o Flash de novo sem ele poder sentir a presença dela. E ele explicou pra Nora então o que ela precisava fazer para que isso pudesse realmente acontecer. Ai, tá bom, Léo, mas o que isso tudo
tudo tem a ver com o fato do Flash Reverso ter tido outra coloração de raios antes da vermelha. Eu preciso que vocês estejam muito cientes desses pequenos detalhes, porque eles são cruciais para vocês entenderem o resto da explicação. Somente naquela cena em que a Iris foi procurar pela Nora na cadeia, onde o Town estava preso, que a Nora começou a botar um monte de coisa pra fora, começou a discutir com a mãe dela e ficou muito chateada pelo fato do Barry não ter ido buscar ela com a Iris. Quanto mais ela falava, quanto mais ela botava pra fora, mais rápido ela conseguiu se conectar com a Speed Force negativa, e então os raios amarelos e roxos dela foram se alterando para raios avermelhados. E aí nessa cena ela saiu correndo e entrou dentro da Speed Force negativa, porque evidentemente não basta só o velocista ter a cor dele alterada, ele precisa entrar dentro da força de aceleração negativa e absorver uma grande quantidade de energia para ter essa transformação completa. Depois disso, no final do episódio, nós vimos que ela saiu de lá e os raios dela já estavam igual aos do Flash Reverso, possuída pelo Satanás. Mas é importante vocês entenderem a principal razão de como que a Nora conseguiu alterar os raios dela de amarelos e roxos para vermelhos. Agora vamos falar do caso do Flash Reverso. Se você presta muita atenção na série, você sabe que existem enormes furos de roteiro. Nossa, Léo, isso não é novidade pra ninguém. Que bom que você sabe disso. Por conta da existência de enormes furos de roteiro dentre a segunda e a quinta temporada da série, devido à enorme troca de showrunners, que são os produtores, roteiristas, é um pouco difícil explicar pra vocês o que realmente aconteceu. Porque basicamente nós temos duas ideologias, dois caminhos diferentes que nós podemos seguir. Ah, mas o que isso quer dizer? Como eu disse, existem dois caminhos que nós podemos seguir para explicar a história de como o Flash Reverso ganhou seus poderes. Eu apenas consigo explicar essa teoria seguindo apenas um dos caminhos. Então, se você decidir seguir pelo meu caminho, tudo certo, nada errado. O primeiro caminho é mais explicado na segunda temporada de The Flash. Quando o Barry prende o Eobard Town e ele pergunta pra ele por que existe tanto esse ódio por ele. E aí o Flash Reverso conta uma breve história, um breve resuminho do que foi a criação dele, o futuro dele, um pouco da história dele. E ele conta que passou anos tentando ser como você. No caso, você é o Flash, tá bom? Tanto que o Eobard Town chegou a trabalhar no Museu do Flash, acho que cada um de vocês deve saber disso. Como o Eobard Town trabalhava no Museu do Flash, ele era obcecado pelo Flash, assim como basicamente a Nora gostava muito do Museu do Flash também lá no futuro. E no Museu do Flash havia várias informações sobre a história, sobre os vilões, sobre os poderes, sobre coloração de raios. Tanto que eu acho que uma das maiores burrices daquele museu é explicar como que o Flash ganhou seus poderes. Porque aí qualquer cientista maluco, obcecado por ele, que tenha acesso ao equipamento e tenha o conhecimento, pode virar o Flash. E além do conhecimento que ele pegou do Museu do Flash, que ele estudou sobre o Flash, ele também tinha um enorme conhecimento avançado. Eu digo avançado porque ele tá no século 22. Nos quadrinhos, o Flash Reverso é do século 25, mas na série, pelo que ele deu a entender, ele é do século 22, tá bom? Tanto que eu falo isso num vídeo que eu também vou deixar aqui nos cards ou no final desse vídeo. Então, por conta do avanço tecnológico do século 22, e eu não tô me referindo do tempo da Nora, tá? O tempo da Nora é muito antes disso. O Flash Reverso nasceu muitos anos depois disso. Sendo mais preciso, o Flash Reverso mesmo disse que ele nasceu 136 anos depois da primeira temporada. Então, assumindo que a primeira temporada aconteceu em 2014, o Flash Reverso nasceu 136 anos depois de 2014. Considerando o fato de ele ter uns 30 e poucos anos de idade, você sabe então que é bem depois do tempo da Nora. Como era um futuro bem avançado, já havia tecnologias suficientes para criar várias coisas diversas. Então, juntando todo o conhecimento que ele tinha do Museu do Flash, da história do Flash e o conhecimento de ciência que ele tinha, ele conseguiu então recriar a mesma explosão, o mesmo acidente que deu os poderes para o Flash. E ele mesmo falou que ele duplicou a reação, isso é verdade, para tentar ser mais forte, para tentar ser mais rápido que o Flash. Porém, não foi nesse momento em que ele duplicou a reação que ele criou a Speed Force negativa. Porque tem muitas pessoas que pensam que quando ele recriou o acidente que deu os poderes para o Flash, ele criou a Speed Force artificial negativa. Não foi aí que isso aconteceu, tá bom? Ele apenas criou uma conexão com a Speed Force normal. Léo, qual era a coloração dos raios dele então se não eram avermelhadas? Vamos pensar junto, pessoal. Vocês sabem que a coloração laranja tem uma razão específica, né? Você tem que ser atingido por um raio, no caso do Barry Allen, ou ter contato com eletricidade, no caso do Hunter Zolomon. E o fator mais importante, você tem que ser escolhido pela força de aceleração para ser o Flash principal daquela terra. Ah, Léo, então o Eobard Town foi escolhido para ser o Flash daquela terra. Apenas um velocista é escolhido para ser o Flash da sua terra. Qualquer outra terra que tenha mais de um velocista, o velocista ganhou os poderes de outra forma. E como o Flash original de 2020 a 2024 ganhou seus poderes na Terra 1 e o Flash Reverso no futuro também ganhou seus poderes na mesma Terra 1, não tinha como o Flash Reverso ser escolhido para ser o Flash daquela terra. Até porque
ele mesmo proporcionou o próprio acidente, ele não foi escolhido. Ah, Léo, mas teve contato com a eletricidade? Provavelmente teve, porque o Flash Reverso quis seguir à risca, por assim dizer, exatamente o mesmo acidente que deu os poderes pro Barry. Ah, Léo, mas se ele teve contato com a eletricidade, por que os raios não ficaram laranja, se você disse que isso é um fator crucial? Mas acima de tudo, todos os velocistas têm que ser escolhidos pela força de aceleração. Como ela mesmo disse, no caso do Barry foi, o raio escolheu você, mas no caso ela tem que escolher o velocista. Então infelizmente nós podemos sim descartar a coloração de raios laranjas nesse caso. Nós sabemos que o Flash Reverso não poderia ter raios roxos e nem raios azuis, até porque nenhum velocista que ganha os poderes de imediato se gera raios azuis. Raios azuis é uma consequência de quando o velocista tá manipulando a força de aceleração quando não devia. E raios roxos, até onde sabemos, é um velocista que usa a conexão da força de aceleração de outra pessoa. Também não vamos dizer que ele tinha raios brancos, porque ao certo nós não sabemos ainda exatamente a condição necessária para ter essa coloração em seus raios. Então só nos sobra uma alternativa. O Flash Reverso tinha raios amarelos antes de ter os raios vermelhos. Léo, você tem certeza sobre isso? Como eu disse, pessoal, é uma teoria. Se você tá me acompanhando até aqui, se você acompanha os vídeos do canal, se você tá prestando muita atenção, você tá entendendo que isso daí faz um certo sentido na história. Tá bom, Léo, e em qual momento da história foi que os raios dele mudaram de amarelos para vermelhos? Você já sabe de toda a história dos quadrinhos de como que o Flash Reverso criou esse ódio que ele tem pelo Flash. Ele idolatrava o Flash até que ele conseguiu voltar no tempo através da esteira cósmica, e então ele conseguiu conhecer o seu ídolo, que depois foi convidado para ir ao futuro, conhecer um pouco sobre o legado dele, o museu dele e tudo mais. Ele descobriu então que os crimes que estavam acontecendo no futuro, que o Flash Reverso estava detendo, era ele mesmo que causava. E aí rolou uma bela briga, né, em que pela primeira vez o Flash Reverso tomou uma surra do Flash. É até difícil de imaginar, né? E aí no final dessa briga, o Flash conseguiu derrotar o Flash Reverso. Mas não teve nada a ver de roubar a velocidade dele, tá bom, pessoal? Porque veio gente me perguntar sobre isso, e não, o Flash não roubou a velocidade do Flash Reverso. Até porque não tem como ele fazer isso. O único velocista que consegue roubar a velocidade de outros velocistas no momento é o Godspeed, através de vibrações. E aquela habilidade que o Flash da Terra 90 usou, rouba temporariamente. O Flash Reverso foi derrotado e ele aceitou ficar na cadeia no futuro para pagar pelos erros dele, com a esperança de que futuramente, quando ele saísse da cadeia, o Flash aceitasse ele como um parceiro. Tá bom, Léo, e onde é que foi que tudo deu errado? Então, chegando lá, anos se passaram e quando o Bart Town finalmente saiu da cadeia, ele procurou então, com a velocidade dele, com a esteira cósmica, retornar para o passado para encontrar novamente com o Flash, para dizer que ele já tinha pagado pelos erros dele, que ele queria uma nova chance e tudo mais. O Flash deu um presente, se eu não me engano, um relógio pro Flash Reverso e disse uma frase muito bonitinha sobre o tempo, que eu não me recordo exatamente agora. Ele viu o Flash dizendo a mesma coisa para o Wally West, no caso, o Kid Flash. E foi nesse momento em que ele se sentiu abandonado, excluído, deixado de lado. Nossa, ele se sentiu destruído por dentro. E nisso ele voltou pro futuro, foi até o Museu do Flash, e aí ele descobriu então que ele estava destinado a ser o reverso de tudo que o Barry era, o que o Flash era no caso. Mas então foi nesse momento em que quando ele descobriu que ele tinha que ser o reverso de tudo, que quanto mais as pessoas que o Flash salvava, mais ele tinha que tirar, matar, estragar, ou seja, ele tinha que fazer um inferno na vida do Flash, foi nesse momento que o sentimento de ódio, de abandono, tudo que estava reprimido, ele conseguiu canalizar aquilo dentro da força de aceleração. E aí foi nesse momento que ele criou dentro da força de aceleração uma parasita. Mas ele criou uma área que pode ser manipulada com sentimentos e energias negativas reprimidas. E até o momento, então, só ele manipulava essa área. Ou seja, quanto mais a força de aceleração se enfraquece, mais essa parte negativa dela se fortalece. E aí foi nesse momento que os raios dele passaram de amarelos para vermelhos. Ah, Léo, mas se a Nora conseguiu quebrar esse acesso à força de aceleração negativa, o Flash Reverso podia deixar de ter raios vermelhos algum dia? Olha, sendo bem sincero, eu acho que a conexão que ele tem com a força de aceleração negativa é única, é direta. Eu acho que não tem como ele voltar atrás. Se vocês quiserem imaginar como foi a transformação dos raios amarelos do Tawny para vermelhos, é só vocês verem a cena da Nora. É basicamente a mesma coisa. Léo, mas você falou pra mim que tinha dois caminhos, um deles não se encaixava nessa teoria. Qual que é o outro? Nesse mesmo episódio daqui da temporada, a Nora perguntou pro Tawny como que ele conseguia voltar no tempo sem ser detectado. Então que ele criou a própria força de aceleração dele. Só que aí que tá, a forma como você quiser interpretar isso que ele falou que é contraditório, porque você pode pensar que ele manipulou uma área negativa da força de aceleração, ou seja, que ela está dentro da força de aceleração, que as duas coexistem no mesmo universo, ou se você quiser interpretar de outra forma, que ele realmente construiu uma máquina, gerou um Big Bang, criou uma força de aceleração artificial. Eu realmente não acredito nisso, e não é nem pelo fato de eu ter criado essa minha teoria. É
é porque pra mim não faz sentido, mesmo com toda a tecnologia que ele tenha no mundo, ele conseguir criar uma reação, que consiga criar uma força da natureza artificial que ele tem acesso. Então cabe a você escolher qual dos dois caminhos você vai querer acreditar, que ele criou uma coisa do zero ou que ele manipulou uma área da verdadeira e se conectou com ela, alterando sim a cor dos seus raios. Bom, pessoal, basicamente a teoria foi essa, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se tiver qualquer outro pedido de vídeo, também façam lá na página. Pessoal, vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha dito tudo que eu precisava. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até a próxima!